Olá a todos da Alternativa TV, Jornal da Alternativa, Jornal Imparcial. Tenho o prazer imenso de estar na cidade de Bebedouro com o Sub Marques. Marques, tudo bem contigo? Madeira, né? Madeira, para quem conhece, o GCM de Monte Alto, toda a região conhece o GCM Madeira, agora como Sub aqui na Guarda Civil de Bebedouro. E o Marques e mais dois outros integrantes aqui da cidade de Bebedouro participaram das operações lá em São Sebastião. Marques, prazer em estar aqui na Alternativa TV, Jornal O Imparcial. Primeiramente, por que vocês foram convocados para irem até São Sebastião? O prazer é todo meu estar recebendo você. Só completando aí o que você falou, a gente teve com a presença também do GCM Correia e o Luciano da Defesa Civil aqui de Bebedouro. A iniciativa partiu do prefeito da cidade de Bebedouro, o prefeito Lucas Serem, juntamente com o secretário e o Luciano da Defesa Civil. O secretário nosso, Rogério Valverde, e o coordenador Luciano da Defesa Civil. A iniciativa partiu deles, aí eles procuraram aí chamar mais dois guardas que tenham treinamento apropriado para o que ia fazer específico, e com isso aí o Luciano fez essa convocação e a gente partiu para São Sebastião. Primeiramente, todo mundo falou muito nas mídias aí da Defesa Civil trabalhando, bombeiros, policiais militares, o Exército, a Marinha, mas muito pouco se divulgou a presença da GCM lá na cidade de São Sebastião. Qual a situação que vocês encontraram lá? Bom, nessa questão de divulgação da GCM, a Guarda Municipal de Bebedouro, a Guarda Civil Municipal de Bebedouro, a gente chegou lá no dia 20, então eu acredito que, tirando a Guarda de São Sebastião, que atuou bastante também, né, nesses desastres, a Guarda de Bebedouro acho que foi uma das primeiras guardas a ter chegado no local. Depois foi a Guarda Metropolitana e assim por diante. A Guarda de Campinas foi aumentando. Mas a situação que nós chegamos lá, quando a gente chegou em São Sebastião, no dia 20, a gente já foi direto para o gabinete de crise, onde o Luciano participou de uma reunião lá no local, e de lá já saímos destacado para ir para Boiçucanga, que é um bairro mais ou menos de São Sebastião, que fica mais ou menos aí a uns 70 quilômetros de distância. Então a gente já foi para Boiçucanga e lá se apresentamos na base da Polícia Militar, que estava sendo emprestada para a Defesa Civil, para todo o aparato aí do Exército. Chegando lá, conversamos com o major, que eu não me recordo o nome, do 6º Batalhão de Infantaria Leve. Aí foi aonde ele solicitou o apoio da Defesa Civil de Bebedouro e da Guarda Civil Municipal de Bebedouro em algumas missões que foram pagas. Então a primeira missão que a gente teve lá, em seguida, assim, foi resgatar um casal de idosos que estava no morro da Praia Brava. Com isso aí a gente estudou o local, fez o planejamento, o morro lá mais ou menos uns 700, 800 metros de altura, só que a nossa dificuldade não era subir o morro, era chegar ao ponto que estava a coordenada do casal. Como é que estava o local nesse dia? Tinha muito deslizamento no morro, muitas áreas de risco, e com isso, com esses problemas de deslizamento, acabou com a trilha do local. Se tivesse a trilha do local, era bem mais fácil da gente chegar no local, viu? Na residência. Como não tinha, a gente teve que cortar a mata dentro. A Mata Atlântica, uma mata virgem, toda fechada. Sim, não tinha condição de chegar helicóptero lá na residência por causa das árvores. Então era um risco a mais também que poderia ocorrer se chega o helicóptero lá. E com isso a gente tinha que ir para localizar esse casal e resgatá-los. Aí veio algumas dificuldades. Algumas dificuldades, porque a gente não sabia como é que a gente ia encontrar esse casal. O casal já estariam ali há mais de 4 dias, e a gente não sabia se estava se alimentando, se estava tomando água. Vocês não tinham a noção de como estaria a situação de saúde deles, né? Exato. A gente sabia que eles estavam no local, mas não sabíamos as condições que eles estavam. Então isso aí, tanto o sargento Sandro e eu, mais o Correia, a gente já ficou meio tenso com essa expectativa. Só que, como ali é uma área de mata, por que esses moradores estão nesse morro? Só explicar isso, né? Porque eles vão falar assim, como é que eles foram parar lá? A questão é a seguinte, lá é uma mata, o Morro da Brava, ela tem várias trilhas no meio da mata.
E são trilhas que os moradores mesmos fizeram para os turistas passear dentro da mata, e com isso eles construíram casas lá em cima do morro. Para quê? Para servir de pontos de base, para apoio, para vender água de coco, água, refrigerante, entendeu? E o sustento deles também. Sim, exato. Essa era a principal fonte de renda deles. E com isso aí, com o deslizamento, o pessoal ficou isolado lá no local. Aí a gente conseguiu encontrar com um mateiro do local que estava descendo. Aí a gente perguntou, ele passou algumas informações boas, no sentido, o casal está lá, está bem, só que tem o problema que ela tem 2 pinos no tornozelo e tinham outros problemas lá também de medicação. Mas beleza, tá andando, tá andando. Então já ajudou bastante, porque já não foi necessário a gente subir com a prancha. Porque se a gente tem que subir com a prancha e descer com essa prancha, aí complicaria muito mais. E muita lama. Muita lama. Isso aí, nos vídeos, nas fotos, é incrível. Chovia nesse dia? Chovia na parte da manhã, depois parou para a gente fazer esse resgate, mas o morro ficou muito úmido. A água estava descendo ainda. Porque pela chuva anterior, no dia da catástrofe, né? Sim. E com isso, a terra estava muito macia, ainda corria risco de ter mais desmoronamento. Dizer, vocês corriam risco? Sim. Vocês estavam correndo risco? A gente estava correndo risco nessas áreas. Então, foi uma área que a gente teve que estudar bastante para ter começado a subir. Então, a primeira equipe subiu, teve êxito em localizar lá o casal, conversar com o casal. Aí, vou falar assim, para espanto da nossa equipe, o casal não queria descer. Eles não queriam. Houve essa resistência ainda. Não queria descer, porque ali estava a vida deles, a casa que eles construíram, e o material tudo deles ali, a água de coco, entendeu? Então, eles não queriam perder os bens materiais. Olha só para você ver, a vida em risco, e eles pensando em outro, não querendo perder os bens materiais. Aí, com muito custo, o Luciano da Defesa Civil conseguiu conversar, falar com o proprietário, com a senhora lá, senhor Geraldo e dona Maria de Fátima. Aí, com muito custo, conseguiram. O Correio também teve uma participação incrível aí nessa negociação e conseguimos descer com o casal. Então, aí vai de novo aquele trabalho para descer aquela primeira etapa. Então, a primeira equipe pegou o casal, desceu até o meio do morro e entregou para nós, onde a gente acabou de fazer a descida do casal, tendo êxito aí nessa missão. Muito bem. E as outras missões que vocês participaram lá? Foram de resgate ainda pessoas com vida? Sim. A outra missão que a gente teve já foi, acho que no dia 22 ou 23, se eu não me engano. Aí foi a procura. Saiu no SECOM do Exército que teríamos um casal de australianos que tinha se perdido no Mirante, no mesmo morro. Só que no outro lado do morro, vamos pôr assim, sim, já em direção à Praia Brava. Aí a gente começou a subida, como a gente já sabia que a mata tinha dificuldade, experiência da primeira missão, a gente resolveu subir pelo gasoduto da Petrobras, que é uma área limpa, onde o gasoduto passa, que é enterrado, sim, sim. É uma área limpa e demarcada. A gente resolveu subir pelo gasoduto, onde a gente ganhou tempo com isso, e chegamos no Mirante. Chegando no Mirante, outra situação também que a gente ficou meio assim apavorado, porque ficamos no meio de uma área de risco, onde o lado esquerdo tinha desabado, o lado direito também tinha desabado, desmoronado, né? A terra desceu, e a gente estava numa área de risco eminente, porque ali poderia estar descendo também, estourar um gasoduto desse, aí estaria todo mundo ferrado. E com isso aí a gente fez uma varredura no local, tentando localizar esse casal, que nas coordenadas estava lá no Mirante, mas a gente não conseguiu encontrá-lo. E a gente sabia que eles estavam com problema, ferimento nos pés, se eu não me engano. Só que como não conseguimos localizá-los, localizamos apenas um par de tênis e uma camiseta. Só que não dá também para ter certeza se era deles. Então, com isso aí, foi a decepção aí dessa missão, foi de não ter encontrado esse casal e ter ficado essa dúvida se eles foram salvos, se estão vivos. Graças, se Deus quiser, que sejam vivos. Vocês não tiveram mais notícias sobre o casal? Não tivemos. Até tentamos contato com o sargento Sandro,
e ele falou que a missão morreu naquilo ali mesmo. Que quando a gente chegou lá, fez a varredura, né, ficou mais ou menos lá 1h30 procurando, e não teve êxito de encontrar, e começou a chover, e anoitecer. Aí, como o exército, a gente não trabalhava à noite, lá tudo era parado durante a noite, e principalmente por causa da chuva também, a gente recebeu ordem para estar descendo o morro, que os helicópteros iam fazer um rastreamento maior aí pelo local, mas não tivemos notícia desse casal. Sub, para chegar até São Sebastião, ou para sair, estava difícil demais esses dias. Como é que vocês chegaram até lá? Qual foi a logística? Bom, vamos lá. A gente deslocou de Bebedouro na caminhonete da Defesa Civil, fomos para São Sebastião. O deslocamento, a gente passou por muitas estradas, muitas barreiras que tinham acontecido, que eu me lembro, assim, eu acho mais ou menos umas 8 ou 7 barreiras, porque teve desmoronamento de pedra, teve o lugar mais tenso que eu achava, eu acho também meus colegas todos achavam, foi a cachoeira de Toque-Toque Grande, aonde a base da cachoeira foi tampada pela terra, pelos os barrancados lá da terra, e essa água batia e passava por cima da estrada, fazendo a erosão por baixo dela do outro lado. Então, estava muito difícil, porque por baixo da estrada estava praticamente oco, como você vê algumas fotos aí que tem aí na internet, e a gente passava carro por carro, e quando passava caminhão ou ônibus pesado, alguma coisa mais peso, aquilo ali era a maior tensão, porque se caísse, a gente ia ficar ilhado. Se tivesse do lado, indo de Toque-Toque Grande para Boiçucanga, por exemplo, a gente ia ficar ilhado, porque aí tinha que esperar a engenharia arrumar tudo para a gente estar podendo passar. Então aí era o lugar mais tenso que tem ali nessa caminhada nossa aí para Boiçucanga. E o pior é que a gente passava, não era uma, duas vezes, eram várias vezes, entendeu? Porque quando a gente não tinha esse tipo de missão de resgate, a gente ficava fazendo escolta. Escolta de alimento, escolta de água para voltar, escolta de algum maquinário, escolta. A última escolta que a gente fez, por exemplo, foi conduzindo aí os familiares dos mortos que estavam lá no ginásio e no IML, para identificação, para tentar identificar os mortos no IML, porque o IML estava lotado, entendeu? E tinha mais corpos lá em Boiçucanga para ser transportados para o IML. Então tinha que girar, né? Vamos falar assim, para liberar pontos para o pessoal do IML estar fazendo aí o trabalho deles. Então as dificuldades lá mais eram essas, entendeu? Mas o resto aí de deslocamento aí sempre era feito aí com veículos, tanto nosso como do Exército, as partes aí. E demais foi isso, é só mesmo essa tensão aí nessas barreiras aí e o perigo, né, o risco quando começava a chover, só isso. Qual foi a sensação ao chegar em São Sebastião e ver todo aquele estrago? Eu não vou falar assim, em São Sebastião já estava assim, vamos pôr assim, você vê uma calamidade, um caos, mas não vê a destruição. Sim. A destruição mesmo a gente foi ver mais quando a gente foi deslocando para Boiçucanga. Aí sim, lá... Puxar mais na mata dentro, foi pior. Boiçucanga e na Vila de Saí, entendeu? Na Vila de Saí foi maior, a gente chegou aí na Vila de Saí, só que só chegamos mesmo a conduzir um veículo lá, parece lá, fazer uma escolta e voltamos. Não chegamos a chegar lá no ponto onde o pessoal estava resgatando realmente. Porque lá já tinha a equipe que já estava lá, que é os bombeiros, o pessoal do Exército, alguns guardas municipais, Defesa Civil. Então já tinha esse pessoal, a gente ficou mais em Boiçucanga e nessa questão aí de resgate aí as pessoas que estavam no morro, na mata mesmo. Sub, o que dá para tirar de lição numa situação dessa? Igual eu falei para outras imprensas aí, cara, a vida da gente é um estalo, entendeu? Então eu deixo a dica, eu tenho 2 netos, a vida da gente é muito curta, então viva, curta a sua família, ame o próximo e não tenha medo de falar, eu amo você, entendeu? Porque isso aí, principalmente da família, às vezes pode ser a última vez que você vai falar uma palavra dessa. Então isso aí é muito importante, amar a família e tentar o máximo possível aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sub, parabéns pela missão cumprida. Com o senhor foram mesmo quem? Quem foram os outros que participaram da equipe? GCM Correia, da Guarda Civil de Bebedouro,
e o coordenador da Defesa Civil, Luciano. Correio Luciano. E lembrando também que a gente, graças a Deus, teve o apoio aí do nosso prefeito Lucas e do nosso secretário Rogério Valverde. Muito bem, está aqui o nosso sub, Madeira. Monte Alto é muito conhecido de Madeira porque ele participa das ações, da formação de GCMs, ajudou muito a GCM de Monte Alto na formação de vários GCMs, inclusive essa nova leva de GCMs, e o Madeira sempre essa pessoa disposta a ajudar. E fica aí, né, a dica do Madeira. Viva hoje, né, Madeira? Opa, porque amanhã a gente não sabe, né? Tem que viver. Luiz Gustavo para Alternativa TV, Jornal Alternativa e Jornal O Imparcial.